Vamos lá, bom dia, pessoal. Vamos começar com a nossa aula. Então, em primeiro lugar, queria pedir desculpas a vocês, eu e a Verilda, e fazer até um meia-culpa, né? O Luan, antes de vocês entrarem, perguntou, professores, por que vocês pararam de dar aula? E, na realidade, o que aconteceu foi o seguinte, e nós vamos fazer até o nosso meia-culpa. Todas as segundas-feiras de outubro, praticamente, ou foram feriados, ou teve conselho de classe, ou reunião de pais. Então, todas elas foram tomadas pela parte da manhã. O que não justifica, tá? Isso explica, mas não justifica a falha nossa, então, falando, nossa, professores, de não ter reagendado a aula para outro dia. Tá? A gente acabou se deixando tomar por algumas outras atribuições, né, e acabou passando. Então, nós também temos aulas em outros dias também, a gente acabou passando por cima disso daí. Então, a gente queria pedir desculpas a vocês e que isso não vai voltar a se repetir. Tá? Toda segunda-feira, 11h30 da manhã, é o nosso encontro. Tá bom? Bom, nosso tema de hoje vai ser de falar sobre consumo. Né? Antes da gente começar a aula, eu estava conversando aqui com a Verilda, que ela foi lá para até foi visitar os pais, né? E aí vamos tentar fazer uma analogia, né, da vida dos pais da Verilda, pela idade deles até, e pela nossa vida aqui nas cidades um pouco maiores. Eu tenho certeza que o pai da Verilda não deve... Uma das coisas que não preocupa ele na vida é se ele tem que trocar de celular. Isso eu tenho certeza que não é preocupação dele. Né? Por quê? Nem sei se ele tem celular. Nem sei se ele tem celular. Não tem celular. Não tem celular. Por quê? Porque ele não vê no celular uma necessidade para a vida dele. Tudo bem que ele tem um outro ritmo de vida, né? A vida dele sempre foi no campo, então é onde ele se sente bem, é o ar livre, né? Tenho certeza que se eu pegar o pai da Verilda e colocar ele numa sala aqui, que nem que eu estou, e deixar ele trancado por 10 minutos, no 11º minuto ele já vai estar brigando comigo que ele quer sair daqui, que para ele isso daí não é... Ele não está produzindo nada. E a gente, às vezes, né, começa a pensar, poxa, mas minha preocupação é trocar o celular, né? Comprei um celular o ano passado, preciso trocar de celular, preciso trocar de calça, trocar de... meu cabelo, acho que não está mais na moda, né? Ou seja, a sociedade faz e nos empurra para um consumo de um monte de coisas. E aí vem a interrogação, será que a gente precisa consumir tudo isso que nos é apresentado? Ou será que a gente pode viver e muito bem com aquilo que nos é sustentável, a nós como seres humanos e a nós como coletividade? E é isso que eu e a Verilda vamos trazer para vocês hoje, vamos querer discutir com vocês hoje sobre esse assunto. Vou apresentar alguns vídeos para vocês, são vídeos de 2 minutos. Né? Vocês vão ver que os vídeos vão na sequência, acaba um, começa o outro. E eu queria que vocês anotassem, até vou dar uns 2 minutos para vocês pegarem os cadernos de vocês e ver no vídeo quais são as atitudes que vocês têm, né, para a gente até discutir. Será que o vídeo vai falar sobre reciclagem, vai falar sobre lixo, né? Vai falar sobre aquilo que a gente consome, não como alimento, mas também como alimento, mas principalmente como itens de consumo, né, do dia a dia. Vamos ver para onde está indo essa sociedade, né, que vocês, daqui a
menos de 10 anos, e olha que 10 anos passa rapidinho, começaram a ser protagonistas. Vocês que serão responsáveis pela sociedade, vocês que estarão participando mais ativamente dessa sociedade. Então, o mundo que vocês planejarem hoje, as atitudes de vocês hoje vão refletir em muito no que vocês vão viver daqui a 10, 20, 30 anos. Pensem que vocês têm uma faixa etária aí de seus 11, 12 anos, mais ou menos, 12, 13 anos, a expectativa de vida de vocês é de chegar a quase 100 anos. Né? Então, imagino que começa a pensar o que é que você vai fazer nos próximos 80 anos da sua vida. Como é que será? O que é que eu vou fazer hoje para não me prejudicar daqui a 80 anos? Será que aquilo que eu sou obrigado a consumir, tudo que me é apresentado? Né? Então, vamos começar a pensar. É isso que a gente vai pensar hoje na aula de hoje, tá bom? Período, quer acrescentar mais alguma coisa? Na hora que eu comecei a ver a questão do vídeo e ressaltando aí que hoje, né, a mídia, ela coloca o modismo, né, do consumismo, né, esses shopping centers, incentivo ao consumismo. Então, foi o que o Cláudio acabou de dizer. Como que a geração do meu pai, eu também venho de uma geração onde a gente não precisava ter não sei quantos pares de sapato. A gente, né, eu falo pela minha realidade de vida, onde eu tive 2 calças jeans na época da faculdade. Então, hoje eu vejo pessoas que falam, eu tenho 10 calças jeans, eu tenho 8 par de tênis. Eu não consigo entender tudo isso, né? Às vezes eu vejo amigas minhas que falam, eu tenho 10 bolsos, meu Deus, para que 10 bolsos, né? E aonde vai parar tudo isso? A consequência para o planeta. E teve uma parte que eu achei interessante, que eu acabei lendo, que o celular, né, Cláudio, isso daí é um produto muito perigoso jogar na natureza, né? Uhum. O computador, esses lixos radioativos, tá? Então, o americano, os japoneses, eles trocam de celular de 6 em 6 meses. E eu falei, mas onde vai parar tudo esse lixo? E quer dizer, jogado na natureza, né? Aí, em qualquer lugar, tem um lugar certo para reciclar, mas você vê que brasileiro, né? Não só brasileiro, vários povos jogam em qualquer lugar. Então, a consequência do consumismo, né? Aqui em Dayatuba mesmo, eu estava fazendo caminhada perto de casa, eu vi assim uma televisão, aquela de tubo, jogada assim, perto do campo do Galo. Eu falei, meu Deus do céu, né? O que passa na cabeça de um cidadão jogar uma TV em qualquer lugar, né? Se tem a reciclagem para isso. Então, vamos ver, né? Hoje eles querem a TV de plasma, que é a grande tecnologia, mas o meu pai estava explicando, né, que a TV de tubo, a durabilidade dela é 35 anos, e a TV de plasma, 10 anos, né? Olha que diferença, né? Quer dizer, o consumismo faz todo mundo trocar, ter uma TV, né, de alto padrão, mas a durabilidade é pouco. Interessante isso, né? Interessante isso. Mas, pode. Então, vamos lá, vou começar a passar esses videozinhos. Eu quero que vocês anotem, tá, gente? Eu também vou fazer minhas anotações aqui. Eu vou desligar minha câmera e meu som também. Então, vamos lá. Esse é um jovem humano. Esse é um jovem tatu. Como todos os seres vivos, eles consomem para viver. Alguns humanos consomem menos e outros mais. Muito mais. A questão é que nem todo mundo sabe de onde vem e como é fabricado o que é consumido. A gente esquece que além de matéria-prima, é preciso muita água e energia para produzir tudo isso. É simples. Quanto mais a gente compra, mais a gente joga fora. E nessa, desperdiçamos também água e energia. Esse é o planeta Terra, lar desse jovem e desse. Agora veja só,
Nosso planeta é tão incrível que aqui mesmo a gente encontra todo tipo de recurso natural para sobreviver. O problema é que a população não para de crescer. E como já falamos, alguns humanos consomem muito mais do que outros. Sobra então para o meio ambiente. A gente gasta hoje mais recursos naturais do que a Terra tem para oferecer. Desse jeito, em 50 anos, vamos precisar de 2 planetas Terra para nos sustentar. Agora, você aí conhece um outro planeta Terra? Peraí. Se quanto mais a gente consome, mais contribui para esse desequilíbrio, então tá na hora de mudar. Mudar, por exemplo, nas atitudes do dia a dia. E por que não começar gerando menos lixo? Economizando mais energia? Consumindo produtos e serviços que agridem menos o meio ambiente. Escolhendo empresas que valorizam seus funcionários, que se preocupam com as comunidades da região. Atitudes que, somadas e multiplicadas, podem mudar a nossa vida e a dos seres vivos que ainda virão. Isso é buscar a sustentabilidade. E esse é o seu papel nessa história. Esse é um jovem humano se alimentando. E essa é uma vaca se alimentando. Ultimamente, todos têm sido um pouco afetados pelo clima, e isso tem algo a ver com esses 2 seres vivos. Vejamos. A Terra possui uma fina camada externa, a atmosfera, composta por diversos tipos de gases. São os chamados gases de efeito estufa. Quando aumenta a concentração desses gases, a temperatura do planeta também aumenta, trazendo consequências negativas para todo o clima. Hora do almoço. O que quase ninguém pensa nessa hora é que tanto essa mesa quanto esse bife podem ter contribuído para o aquecimento do planeta. Como? O bife vem da criação de gado. Para se alimentar, o gado precisa de pasto. Quanto mais cabeças de gado, maior o pasto. E para piorar, o gado libera na sua digestão o gás metano, 21 vezes mais poderoso que o gás carbônico, mais gases de efeito estufa. Quando aumenta o consumo de carne, mais pastagens são necessárias, e as árvores que ajudam a absorver o excesso de gás carbônico da atmosfera deixam de existir. E assim como a carne, a madeira também pode vir de áreas de desmatamento. Pode ter sido cortada em serrarias no meio da Amazônia e percorrido enormes distâncias até chegar às fábricas de móveis, queimando combustíveis fósseis como gasolina e diesel. E o que os combustíveis têm a ver com isso? Eles também emitem gases de efeito estufa. Como o nosso consumo contribui para as mudanças do clima, cada um de nós é parte do problema, mas pode e deve ser parte da solução. Como fazer isso? Bem, procurando conhecer a origem dos produtos que consumimos e escolhendo aqueles que causam menos impactos negativos ao meio ambiente, ao clima e à sociedade. Pesquise, troque informações, reflita, avalie e só então escolha o que consumir. Esse é um jovem estudante humano carregado de coisas, inclusive de um fichário. Muito já passou por essas folhas: matemática, literatura, geografia, física e história. Mas e essas folhas de papel? Será que elas também têm uma história? Era uma vez um jovem eucalipto. Ele vivia com sua família, os eucaliptos grandes. Um belo dia, quando já estavam crescidos, os eucaliptos foram colhidos e transportados para uma fábrica, onde foram processados, prensados, enrolados, cortados e transformados em lindas e brancas folhas de papel. Mas essa não é toda a história. Vamos voltar no começo dela. Cada produto tem uma história que chamamos de cadeia produtiva. No caso do papel, sementes, água e adubo se transformam em árvores de florestas plantadas, que crescem e fazem a fotossíntese, retirando o carbono do ar e emitindo oxigênio. O carbono é transformado em madeira, que será matéria-prima para a produção do papel. Antes de virar papel, a madeira se transforma numa pasta de celulose ao ser colocada em máquinas misturada com água e produtos químicos. A água, que é coletada dos rios, circula dentro da fábrica e é tratada antes de ser lançada de volta ao rio de onde veio. Agora, já parou para pensar que quando consumimos um produto, consumimos tudo que foi usado na sua cadeia produtiva também? Por isso, é importante conhecer como os produtos são feitos e escolher aqueles fabricados por empresas mais responsáveis social e ambientalmente, que usam menos água, menos energia e emitem menos CO2 em suas cadeias produtivas.
Além disso, a forma como usamos o produto também pode representar muita economia. Pensar 2 vezes antes de imprimir, usar letras menores e enviar o papel usado para reciclagem são ótimos exemplos. E ações simples, como usar os 2 lados de uma folha de papel, podem evitar muito desperdício. Esse pode ser o ponto de partida para se escrever uma nova história, com menos impactos negativos e um final feliz para todos. Um jovem humano. Uma jovem ariranha. Ambos são mamíferos, mas o que mais eles têm em comum? Eles precisam de água, como a dessa garrafa. A vida começou na água. Cada ser vivo é composto por cerca de 2/3 de água, assim como a superfície do planeta Terra. Acontece que 97,5% de toda essa água é salgada. É perfeita para os animais marinhos, mas não serve para o consumo desse jovem, nem desse. É isso mesmo. Só 2,5% da água do planeta é doce. Dessa água, tirando tudo que está debaixo da terra ou congelado nos polos, sobra 0,3% de água potável. Essa é a proporção para ser dividida por quase 7 bilhões de pessoas. E a distribuição não é muito justa. Cerca de 1/6 da população mundial vive com apenas 5 litros de água por dia, enquanto nos países desenvolvidos, cada pessoa chega a consumir quase 400 litros por dia. E não é só na torneira de casa que se gasta água. Ela é usada na produção de praticamente tudo o que consumimos. Assim, ao descartar um produto, se está também desperdiçando água. No Brasil, a produção industrial é responsável pelo consumo de 20% de água doce, e a produção agrícola por cerca de 70%. Quando volta para a natureza, essa água pode carregar resíduos poluentes e agrotóxicos, que acabam contaminando o solo e prejudicando a sociedade e o meio ambiente. Por isso, é preciso repensar o uso desse recurso tão precioso. Cada um de nós pode ajudar a economizar, não desperdiçando alimentos e comprando apenas os produtos necessários. Ou lavando o carro com um balde, ao invés de deixar a mangueira aberta. Fechando a torneira enquanto lavamos a louça ou escovamos os dentes. Você sabia que com 5 minutos a menos no banho durante apenas 4 meses, podemos economizar um caminhão-pipa de 10 mil litros? Não deixe a água se tornar um artigo de luxo. Consumindo com consciência, vai ter para todos. Um jovem humano ouvindo música. Um jovem girassol. Como todas as plantas, ele vive da energia do sol. Já os humanos precisam de diversas outras fontes de energia para fazer todo tipo de coisa, desde ouvir música até as mais variadas atividades do dia a dia. Mas de onde vem toda essa energia? Hidrelétricas como essa, por exemplo, usam um recurso natural renovável, a água, para mover suas turbinas e gerar eletricidade. Muitas vezes, rios inteiros são desviados para criar as represas. Isso acaba desalojando as famílias e os animais nativos da região. Mas como as hidrelétricas não são suficientes, dependemos também de outros tipos de usina, como as termoelétricas, que queimam carvão ou derivados de petróleo e liberam enormes quantidades de gás carbônico na atmosfera. Outros combustíveis, como o diesel e a gasolina, são consumidos em grandes quantidades, gerando energia para o transporte de pessoas e mercadorias. E como moramos todos no mesmo planeta, a poluição pode afetar até quem não tem nada a ver com isso, como esse jovem girassol. Mas será que não podemos evitar esses impactos negativos? Vamos ver. Escolher combustíveis alternativos, como o álcool e biodiesel, ou gastar a própria energia do corpo, pode reduzir as emissões de gás carbônico. Dentro de casa, também podemos evitar muito desperdício. A geladeira e o ferro de passar são os campeões no consumo de energia. Por isso, é importante não deixar a porta da geladeira aberta por muito tempo e passar a roupa toda de uma só vez. Usar lâmpadas fluorescentes também economiza energia e dinheiro no final do mês. É importante comprar aparelhos eletrônicos que consomem menos energia e desligá-los quando não estiverem sendo usados. Atitudes simples servem de exemplo para muita gente. E pode ser um primeiro passo, seguido de outras mudanças maiores, como usar energias alternativas geradas pelo sol ou pelos ventos. Essas mudanças fazem com que o consumo consciente de energia passe a fazer parte do nosso dia a dia. Interessante o vídeo, hein, Cláudio? Eu passei, são 10 vídeos, tá? Vou deixar, passei só 5, porque os 5 primeiros, a próxima hora a gente vai ver os outros 5 vídeos.
Mas viu, gente? Então, não tem algumas coisinhas aqui, ó. Quando ele fala de gado, né? Do que o jovem está comendo, do que a vaca está comendo. Vou dar uns números para vocês. No Brasil, nós somos hoje em torno de 250, 270 milhões de habitantes. Vocês sabem quantas cabeças de gado tem no Brasil, gente? Quantos bois e quantas vacas tem no Brasil? Quantos vocês acham que tem? Mais de 100? Mais de 100 o quê? 100 mil, 100 milhões, 100 bilhões? 1 bilhão, eu acho. Oi? 1 bilhão de cabeças, sei lá. Quem mais? Uma pena de fazer isso com ele. Vamos lá, gente. Quem mais? Quem dá mais ou quem dá menos? Um por vez. Fala um por vez, por favor. Falar todo mundo junto não dá muito certo, não. A Ana gosta de falar... Fala, dona Ana. Quantas cabeças de gado, quantos bois e vacas você acha que tem no Brasil? Eu estou dando um comparativo. Pior que eu não tenho um chute, vamos dizer assim. A Ana não come carne, esse é o problema dela. Ótimo. Ótimo. Emanuele também não, ótimo. Ficar sempre magrinhas essas meninas, olha que excelente. Aliás, é saudável não comer carne, né? Porque você está comendo um animal que foi morto, né? Então, a gente não tem nem dente para comer carne, tá, gente? A gente não tem dente para rasgar a carne. Por isso que a gente cozinha a carne, né? Para a nossa dentição conseguir mastigar. Fala, Josias, desculpa te interromper. 214,7 milhões. O Josias eu até gostei do 0,7, exatamente isso. Ó. Nós somos em torno de 280 milhões de habitantes, tem mais de 200 vamos fazer uma conta redonda aqui, 215 milhões de cabeças de gado. É como se cada ser humano que vive no Brasil tivesse uma vaquinha em casa. Né? Ainda quase isso. Né? Ou seja, é muita carne. E para essa carne poder ter 200 milhões de cabeça, e no futuro teremos até mais, tem muita gente que queima a Amazônia, queima o Pantanal, para quê? Para você tirar... Por que me interessa eu fazer queimada na Amazônia? Vamos pegar a Amazônia, tá? Preciso derrubar árvore. Onde tem árvore, não tem o gado. O gado precisa de espaço, precisa de pasto. Então, eu derrubando a árvore, eu queimando a árvore, né? E quando eu queimo uma árvore do tamanho, do modo que estão sendo feitas essas queimadas, eu queimo a raiz dela, inclusive, que está dentro da terra, eu estou queimando. Não é só a parte externa, aquilo que fica visível, mas uma temperatura é tão alta que a primeira camada de terra abaixo da superfície também é queimada. Então, com isso, dificilmente vai nascer uma outra árvore. Vai nascer o quê? Uma graminha, né? Essa graminha serve para quê? Para o pasto. A partir do momento que eu começo a colocar bois nesse local, o andar do boi ele vai massacrando a terra, vai compactando a terra. Eu compactando a terra, para eu replantar alguma coisa em cima é muito difícil. Então, algumas coisas que acontecem que a gente, às vezes, não dá muita visão, né? Não olha muito. Infelizmente, esse é o grande problema. Quando eu queimo para fazer o pasto, porque eu quero ganhar dinheiro, quem quer criar gado quer ganhar dinheiro, eu não sou contra ninguém ganhar dinheiro, mas eu acho que existe um certo limite. Né? Existe hoje tecnologia para você, com a mesma área que você tem, você ter uma maior produtividade no gado. Né? Tem N tecnologias agora de rotação de gado, onde você consegue produzir bastante carne, bastante leite, sem ter que ficar desmatando. Isso é um dos itens que eu anotei. E o outro, que é o consumo de água. Né?
consumo de água ele reflete diretamente nas nossas atitudes. Então, às vezes é comum, não vou dizer que vocês façam isso, tá bom? A gente está escovando os dentes e está lá a água indo embora, né? A gente vai lavar a louça para a mãe, deixa a torneira aberta, né? Se está lá correndo água, você lavando a louça, ao invés de primeiro ensaboar tudo, depois fazer a coisa por etapas. A gente hoje tem muita facilidade de ter água. É só abrir uma torneira. Isso é muito fácil. Só que a população brasileira que tem acesso a isso, gente, é muito pequena. Às vezes a gente pode achar que é muita gente, mas no Brasil, mais de 50% da população, e aí estou falando uma média de mais de 100 milhões de pessoas, não tem água potável na sua torneira. Então, tem que economizar água. A gente sofre a temperatura está muito quente em diversas regiões do país. Isso é responsável por N atitudes humanas, né? De desmatamento, de queimadas, de emissão de gás. Isso faz com que tenha menos chuva. A Verilda, outro dia, deu um exemplo perfeito numa outra aula. Esta época aqui, na época da primavera, sempre foi uma época de chover, né? Que é quando as pessoas, inclusive, plantam. Hoje, aqui em Indaiatuba, gente, vai fazer 36 graus. Né? 36 graus, gente. A gente só ouvia há 40 anos atrás, a gente só ouvia falar dessa temperatura na cidade do Rio de Janeiro, ou em Teresina, lá no Piauí, no auge do verão. No auge do verão. Quer ver? A Verilda que passou, ela pode dar testemunho dela. Verilda, você que cresceu lá, aqui em Minas Gerais, na sua infância tinha essa temperatura? Não me lembro. Eu me lembro, assim, um fato bem interessante, que a minha mãe era lavadeira, né? Minha mãe lavava roupa, assim, foi lavadeira desde os 7 anos, né? E eu me lembro que a minha mãe é italiana, ela ficava naquele sol, mas não era o sol igual de hoje, né? Então, minha mãe está com 80 anos, e o pessoal fala, nossa, mas a sua pele, ela não usava protetor, ficava o dia inteiro lavando roupa, né? Agora que começou a aparecer umas pintinhas assim, porque o calor não era igual hoje. Ela ficava o dia todo. Eu me lembro que eu chegava da escola, a gente subia assim, que era numa parte mais assim, pro rio, né? E eu chegava da escola, deixava a bolsa não, né? A sacolinha, e ela, mãe, né? E ela naquele calor. Eu me lembro que ela colocava um lenço na cabeça, né? Um lencinho na cabeça e ficava até da tarde. Hoje, se uma mulher ficar das 7 da manhã às 5 da tarde, ela não aguenta com esse calor imenso. Então, não fazia mesmo. Assim, esse aquecimento global que nós estamos vivendo é assustador, né? É assustador. E foi igual você falou, as queimadas, o desmatamento, quais as consequências que nós vamos ver o ano que vem, né? Daqui adiante. A Amazônia, a gente estava comentando, né? As fumaças da Amazônia atingiu vários países da fronteira, chegou no Rio de Janeiro, né? As fumaças, desculpa, do Pantanal. E então acho que a população ela não se deu conta ainda dessa consequência, né? Desse aquecimento global, gastar, produzir, e está esquecendo, né, da questão do planeta. É um caso muito preocupante, que a geração de vocês aí vai ter que ter um cuidado assim com o planeta, porque a gente não via, nem esses temporais que a gente vê hoje, né? Essa chuva de granizo que teve em BH, na época de setembro e outubro, mas chuva de granizo nessa época, umas coisas... Então, as estações, ela está muito, entre aspas, assim, alterada, bagunçada, né? Não me lembro desse calor. Eu passei a minha infância e juventude em São Paulo. Eu sou paulistano, sou nascido na capital, né? Então, minha vida sempre foi em São Paulo. E mesmo na minha infância, o clima era bem definido.
né? Tinha garoa, São Paulo era conhecido como a terra da garoa, porque sempre você tinha uma garoazinha em São Paulo, então era bem definido, a primavera, o inverno, o outono, o verão, eram climas bem definidos. Hoje em dia, porque, como a Avenida deu esse exemplo, né, da mãe dela, nós temos tantos buracos já na nossa camada na atmosfera que o raio ultravioleta, né, que não tinha na infância da mãe da Virilda, por exemplo, não é que não tinha. Você tinha o raio ultravioleta, mas ele tinha muito mais dificuldade de penetrar, né, pela nossa atmosfera. Então, por isso que muitas das pessoas, por isso que não existia, era protetor solar, gente. O que existia, para vocês terem ideia, e eu lembro muito bem da minha juventude, não era protetor solar, era bronzeador. As meninas passavam na pele, as meninas, principalmente, no verão, passavam na pele para o sol queimar, para ela ficar mais morena, né? Hoje em dia, isso é crime, praticamente. Hoje em dia, você tem agora protetores solares, que a gente passa nas crianças, normalmente 60, 70, 80 fps lá, que é para ser... por isso que a criançada é tudo branca hoje em dia, né? Ninguém mais fica moreno por causa do protetor solar. Eu fui andar de bicicleta ontem, eu faço isso todo domingo, e eu vou 6 horas da manhã andar de bicicleta. Mesmo assim, protetor solar, porque eu volto 8h30, 9 horas, e já é um sol, sabe, 8h30, 9 horas já está, para mim, já é um sol, para quem está andando de bicicleta, fazendo algum exercício físico, está muito quente, já começa a passar mal já. O meu consumo de água é muito grande. Então, são coisas que a gente pode fazer, consumo de água, né, que ele estava mostrando. A gente pode ter atitudes em casa de economia de água. Por exemplo, vou pegar uma das meninas, tá bom, que estão aqui. Ana Beatriz, quanto tempo você gasta no banho? Quando você lava o cabelo? Quantos minutos você gasta? Olha, eu não sei ao bem. Eu tenho cabelo cacheado e ele é cheio. Então, tipo assim, dependendo, acho que, sei lá, 10 minutos ou até um pouquinho mais. Por causa que é difícil, sabe? Tipo, meu cabelo é muito cheio. Então, às vezes, eu demoro mais. Tem vezes que, quando eu sei que eu vou demorar muito, eu acabo desligando o chuveiro, aí eu passo o shampoo, aí depois eu ligo de novo. Mas eu acho que depende, eu acho, do que eu vou fazer no meu cabelo. Porque eu estou pegando a Beatriz como exemplo, eu nem conheço a Beatriz, nem sei como é que eu estou vendo a foto dela. Acho muito bonito o cabelo cacheado. E a sociedade, infelizmente, às vezes fica alisando esses cabelos que são maravilhosos. Eu sou hiper contra isso, mas tudo bem, isso é uma outra história. A gente vai comentar no outro dia. Provavelmente, a Ana tem o chuveiro da casa da Ana é um chuveiro comum, né? A vazão dos nossos chuveiros aqui no Brasil é uma média de 8 litros por minuto. Ou seja, se eu deixar ele 1 minuto aberto, a vazão dele vai sair 8 litros de água. Se ela demorar 10 minutos no banho, significa que ela gastou num banho 80 litros de água. Muita água, hein? Né? Se vocês pegarem a conta de água da casa de vocês vão ver lá que a água ela é contada em metro cúbico, né? 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Então, tá lá. O consumo no mês... eu pegando a conta aqui de casa, vamos dizer assim, o consumo aqui foi 12... A leitura foi de 12 metros cúbicos. Significa que se consumiu aqui em casa 12.000 litros de água num mês. E olha que aqui em casa são só 2 pessoas. Né? Aqui em casa são só 2 pessoas, eu e minha mulher. Ou seja, como se a gente tivesse consumido, cada um de nós consumiu 6.000 litros de água. Então, é isso que está representado na conta de água de vocês. Peguem lá e dá uma olhadinha. Quanto mais eu consumir, mais eu vou gastar. Isso é natural.
né? Vai custar mais caro, até porque a mesma coisa que eu gasto de água me é cobrada como taxa de esgoto, né? Que é o tratamento que a Companhia de Água da cidade faz. Ou seja, gente, o que eu quero mostrar para vocês é que a gente tem como ter atitudes para economizar. Aí você vai pensar, pô, professor, mas só eu estou fazendo isso? Se cada um de nós fazermos a nossa parte, o mundo vai ser bem melhor daqui a 30, 40, 50 anos. A minha geração não fez a parte dela quando tinha a idade de vocês. A gente não tinha educação ambiental na escola na década de 60, na década de 70, quando eu estudei. Então, a minha geração, que são as pessoas que hoje têm em torno de 50 anos, elas não foram educadas para economia, né? Foi educada para economizar por causa do valor, mas não pela quantidade de coisa que se produzia. Hoje é que a gente tem muito mais consciência, até porque tem muito mais informação. Que essa informação da quantidade de água que se gasta no dia a dia, só num banho, imagina, estamos falando da casa da Beatriz, da Ana, que de uma pessoa só, se na casa dela tem 4 pessoas, são 400 litros de água que vão embora só no banho. Por dia. Aí chega aos 6, 7 mil litros de água por mês, entendeu, gente? Então, a gente gasta por dia, vocês podem ter certeza disso, quase 1.000 litros de água por dia. A caixa d'água da casa da gente é de 1.000 litros, em torno de 1.000 litros. Essa caixa, ela esvazia e enche todos os dias. Só que a coisa é cíclica, né? Quando você está usando, você abrir uma torneirinha, é a água da caixa d'água que está saindo. Automaticamente, é a água que vai entrando. E é assim que funciona. Então, isso está muito ligado ao consumo. Então, a gente pode diminuir o nosso consumo de água só tendo pequenas atitudes, né? Fechando a torneira, no escovar o dente, no banho, que nem a Ana falou. Pô, eu vou tomar banho, independentemente de eu ter esse cabelo maravilhoso cacheado ou ter aquele cabelo liso, sabe? Vou me molhar, fecho, me ensaboo, depois eu abro. Não deixa a água ir embora. Com certeza, seus pais vão adorar essas atitudes de vocês, porque a conta de água da casa e de energia também, né, que a maioria é chuveiro elétrico, vai diminuir bastante. E quando a gente economiza numa coisa, a gente sobra mais dinheiro para outras coisas. Isso que é importante. A gente tem que ter consciência disso. Eu economizo aqui para ter mais dinheiro para, se for possível, consumir outras coisas. Às vezes a gente fala assim, pô, eu queria tanto comprar determinada coisa, mas não tenho dinheiro. Vamos começar a economizar naquilo que a ação da gente permite com que a gente economize. Então, essas pequenas coisas de água e luz em casa fazem uma grande diferença no final do mês. Grande diferença. Estamos falando de valores assim de quase R$ 100 por mês. R$ 1.200 por ano. Então, é isso que essa relação que a gente tem que fazer. Períoda, mais alguma coisa que quer acrescentar? E assim, como você falou da questão ambiental, né, que nós estamos num período de eleição, Uhum. muito papelzinhos jogados. Sexta-feira, antes de ir para a casa da mãe, eu peguei uma sacolinha e fui pegando aqui na rua de fora a fora, né? E eu ainda pensei assim, gente, um vereador, né, pessoa que está se candidatando, ele tem um estudo, né? Ele tem um estudo. Acredita-se que tenha. Acredito que tem. Na minha opinião, eu acho que tudo em tecnologia hoje, eu acho que tinha que acabar com esse negócio de papel, né? Eu acho que tem que acabar. Vamos colocar na tecnologia, vamos inserir isso na tecnologia. Eu acho que já deu esse negócio de papel, né? E aí eu peguei a sacolinha, fui de fora a fora aqui na rua, e aí eu fiquei pensando, né? No dia da eleição, se vier uma chuva, né? Que eles jogam na porta da escola, dificulta todos os trabalhos dos garis, isso vai parar no oceano. Aí eu falei, gente, já começa, né, para quem dos líderes que vai governar uma cidade, né? O erro começa ali, né? Então, aí a gente, né, colocou a sacolinha ali e já está jogando na sacolinha. Alguns jogam na sacolinha, outros jogam na garagem, né? Eu acho que se cada família puder falar, ó, né,
os bilhetinhos da eleição aqui na sacolinha. E aí eu até imaginei, falei, nossa, né, eleição, se vier uma chuva, aquele monte de papel. Então, eu acho que o Brasil está num atraso muito grande, que esse negócio de papelzinho que vai cair, vai parar nos oceanos, né? Eu fiquei pensando, com tanta tecnologia, com tanta, né, plataformas digitais aí, eles, né, não pensam nisso. E aí, sexta-feira, eu fiquei pensando, né? Lógico, a gente tem que pensar no meio ambiente, mas eu fiquei pensando quantos papeizinhos de eleições que se torna preocupante aí, né? Eu acho. Uhum. E na outra aula também que a gente vai falar do consumismo, né? Depois eu e o Cláudio, a gente sempre conversa muito durante a semana, e eu queria fazer até uma colocação, né? Porque a idade dos pais deles são mais jovens do que eu, mas eu me lembro, assim, que a mídia incentivou muito o consumismo, né? Eu lembro, a gente fala, né? Um período antes da Xuxa e depois da Xuxa, né? Porque nós morávamos na roça, eu morei na roça, até vim para Indaiatuba, né? E eu não me lembro, eu lembro que o mundo ele mudou depois dessa sociedade aí da Xuxa, né? O consumismo, que nós não tínhamos essa coisa assim, não me lembro se ficasse doente por causa de um produto, falava, mãe, estou com vontade de comer. A mãe falava, seu pai não tem dinheiro, seu pai não pode comprar. Eu ia me dar febre, eu ia morrer por causa disso? Não, né? Estou aqui, né? Eu lembro, né, que eu fiquei com vontade de comer uma maçã, não tinha dinheiro para comprar maçã. Minha mãe só disse: quando vocês crescer, vocês terão a maçã, né? Quando vocês crescer, vocês terão isso. Então, acho que a mídia, ela mudou muito até o perfil das nossas crianças ao consumismo, né? Então, eu me lembro, assim, eu sempre vejo o mundo antes da Xuxa e depois da Xuxa, né? Me lembro muito disso. Mas é mais ou menos isso mesmo. Ontem eu estava vendo aquele filme no Netflix sobre o dilema da rede, não sei se vocês já ouviram falar. É como a internet. Eu até quero passar esse filme para vocês. Como a internet, né, como o Google, o Facebook, essas grandes empresas fazem para que as pessoas consumam mais, como é que eles interferem na vida das pessoas. Você ficar em celular, olha, foi Hoje as pessoas impressionante o filme, viu? não conversam mais, não cumprimentam. Exatamente isso, mas é A mãezinha tudo. falou que ela foi no consultório, que antigamente o pessoal estava tudo com revista, né? Não falava bom dia, ou mais ou menos. Que agora ela foi no médico essa semana Não e tem ela mais revista, né? não tem mais revista e ninguém fala bom dia. Exatamente. Falou bom dia, ele estava tudo olhando naquilo. Aí eu falei bom dia, ninguém respondeu. Falei, mãe. Mas é verdade, gente. Isso é bem grave, viu? Isso é muito grave, né? Que as pessoas mais velhas não entendem, né? O que será que eles estão tão bitolados lá no celular? As pessoas mais velhas não entendem, né? Então, eu até estava conversando com a minha esposa ontem sobre esse filme, que a internet, ela fala que você tem internet para as redes sociais para ligar mais pessoas, né? Eu sou da opinião, quanto mais liga as pessoas, mais as pessoas ficam solitárias, né? Porque ninguém mais se conhece, ninguém mais se conversa ao vivo, né? Independentemente da pandemia, tá, gente? Isso acontecia antes de ter pandemia. As pessoas não se tocam mais de se cumprimentar, de se abraçarem. Eu até volto a falar para vocês, como eu falei em aulas há mais de um mês, eu e a Verildo. Vocês abraçaram seus pais hoje, de manhã, quando vocês acordaram? Vocês disseram para eles, eu amo vocês? Abracem. Aqui em casa a gente tem costume, a gente acorda, sou só eu e minha mulher, mas a gente acorda, a gente dorme junto, a gente acorda, quando os dois estão acordados, a gente se abraça, bom dia, como é que você está? Como é que foi sua noite? Né? Então, aquilo que eu falo para vocês, vocês abraçaram o seu irmão, sabe? Se abracem, gente. O ser humano, ele necessita do contato. O ser humano não foi feito para viver sozinho. O ser humano, o desenvolvimento de toda a civilização
é tudo em sociedade, é tudo junto. A gente precisa um do outro para se abraçar, para conversar e falar dos nossos problemas. Então, se vocês ainda não fizeram isso hoje, de abraçar seus pais, ou de serem abraçados, até se tem algum pai que está vendo a nossa aula também, abracem seus filhos, digam o quanto vocês amam eles, né? A gente Não custa. colocar uma outra aula sobre isso, né, Cláudia? As motivações. Uhum. Você falou um relato aí, eu vou trabalhar na eleição. E dia 16 é aniversário da minha mãe, né? Isso. Eu falei, mãe, eu não posso vir, né? Porque eu vou trabalhar na eleição, a gente trabalha sexta, sábado e domingo, né? Falei, a Marli vai fazer o bolo e vai picar, vai cortar o bolo depois das 5 horas, mas eu estaria aqui em Dayatuba, né? Aí ela respondeu para mim na hora que eu vim embora, não, mas eu não queria bolo, eu só queria você aqui. Então, você vê o quanto que a presença é importante. Uhum. A presença é importante. Com certeza. Né? Dúvidas, crianças? Algum comentário, alguma pergunta, alguma reclamação? Fica à vontade. Como eu sempre digo, um de cada vez, por favor. Eu vou anotar aqui, eu vou falar para vocês as pessoas que estão aqui presentes, né? Vocês me falam depois se o nome está certo e qual a sala deles. Está aqui a Ana Beatriz. Qual a sua sala, Ana? 7º E. Ana do 7º E. A Emanuele. 7º D. Quem é o Guilherme? Cadê? Guilherme Gamer. O GJ. Sim, eu, Guilherme, o quê? Pintor. Que série você é, Guilherme? 7º D. 7º D. O Guilherme Singe, que é do 7º F. Gustavo Ariel. 7º F. Desculpa, Gustavo, não entendi. 7º F. 7º F. O Henrich é do 7º F também. Eu nunca sei falar esse nome direito, né? Henrique, é assim que se fala? Eu nunca sei pronunciar esse nome. Josias, qual a sua série? 7º o quê? 7º E. O Pedro Wellington. Cadê o Pedro? 7º E. O Luan. O Luan acho que saiu, se não me engano. 7º E. E o Gabriel Ferraz. Gabriel Ferraz, não lembro agora. Mas depois eu te falo se é do D ou se é do E, eu te falo. Ficou faltando eu chamar alguém, gente? Oi. 7º E aqui, o Gabriel está falando. Ah, E. Ficou faltando eu chamar alguém? Não, Cláudio, acho que chamou todos. Então, tá bom. Então, vou interromper aqui a gravação, agradecendo vocês. Obrigado aí pela participação.